Olá, tudo bem? Eu sou a Deia. Hoje eu vim falar sobre o segundo livro das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Essa edição é da Martins Fontes, capa comum, com orelha. Todos os livros têm ilustrações. E no primeiro vídeo, eu não mostrei a minha coleção devidamente, então eu vou mostrar agora. Essa edição ela é dividida em 7 livros. Então, esse aqui é o primeiro, que eu já falei, o segundo é o que eu vou falar hoje, e estes aqui são os demais. Então, todos são ilustrados, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro número 2. Bom, então, neste livro aqui a gente vai conhecer a história de 4 irmãos, são 4 pré-adolescentes. Então a gente tem aqui o Pedro, o Edmundo, a Susana e a Júlia. Eles moram em Londres, e por conta da guerra, dos ataques aéreos, eles são levados para o campo na casa de um professor. Então essa casa ela é bem grande e eles vão se aventurar, vão se divertir aí nessa casa. E um dia, brincando de esconde-esconde, a Júlia, que é a caçula, ela entra num quarto onde tem um guarda-roupa antigo, e ela entra nesse guarda-roupa e andando dentro do guarda-roupa, sentindo ali as roupas que tem lá, casacos de pele, enfim, ela vai andando e ela acaba indo parar num bosque em Nárnia. Então, ali dentro do guarda-roupa tem um portal para Nárnia, né? Então, ela acaba conhecendo um fauno, que é o Sr. Tunus. Esse fauno conversa bastante com ela, leva ela até a casa dele, que é numa caverna, muito aconchegante, por sinal. E ele acaba conversando bastante com ela e acaba chorando, dizendo que ele é um péssimo fauno, é um ser muito ruim, e ela, tentando consolá-lo, pergunta por que ele é ruim, o que ele fez para se achar um fauno ruim. E ele fala que ele não fez nada ainda, mas ele foi incumbido pela Rainha Branca, que é a rainha de Nárnia, no momento, né? Ele foi incumbido para raptar crianças humanas e entregar a ela. E a Lúcia é a primeira criança humana que ele encontra, então vai ser o primeiro rapto que ele vai cometer. E a Lúcia acaba convencendo o fauno a não fazer isso, né? E ele realmente não faz e ela acaba voltando para casa e aí conta aos seus irmãos o que aconteceu. E claro que ninguém acredita nela. Numa outra situação, eles estão brincando novamente de esconde-esconde, a Lúcia novamente entra no guarda-roupa e o irmão dela, o Edmundo, entra também. E o Edmundo, lá em Nárnia, ele acaba se encontrando com a Rainha Branca, ou a Feiticeira Branca, né? E ela conversa ali com ele, ela trata ele mal, mas ele nem percebe que está sendo maltratado. Ela oferece ali para ele um manjar e ele fica deliciado com essa sobremesa, né? E ele quer cada vez mais. E ela pede que ele retorne a Nárnia com todos os seus irmãos e a procure no seu castelo. E diz que se ele fizer isso, ela vai transformá-lo num rei. Então aí que ele fica animado mesmo, né? Então ele volta até o bosque, ele encontra a irmã dele, a Júlia, e voltam para casa mais uma vez. E aí a Júlia acaba falando para Susana e para o Pedro, os outros 2 irmãos, que agora ela tem o Edmundo para confirmar que eles estiveram em Nárnia. E o que o Edmundo faz? Ele diz que é mentira dela. E mais uma vez ninguém acredita nela, né? Só que tanto o Pedro quanto a Susana, eles começam a ficar preocupados com a Júlia. Eles começam a achar que ela está com algum problema, está ficando louca e precisa de um auxílio médico, né? Então, como eles são pré-adolescentes, o que eles fazem? Eles vão conversar com o professor para ver qual é a opinião dele, né? E ele ouve atenciosamente as crianças e aí ele ensina essas crianças a pensar de forma lógica, né? Com raciocínio lógico. Ele diz assim: ou ela está mentindo, ou ela está louca, ou ela está falando a verdade. Só tem essas 3 opções, né? Então vocês têm que pensar se vocês realmente acreditam nela ou no Edmundo. Quem costuma mentir, ela ou o Edmundo? Aí eles dizem que o Edmundo, né? Ela é mais confiável. Será que ela está louca realmente? Ou será que ela está falando a verdade? E aí ele acaba dando uma outra opção também, né? Ele fala assim, tem uma outra alternativa que ninguém sugeriu, que é cada um cuidar da sua vida. E eu achei super engraçada essa parte. Então, as crianças ficam na dúvida, né? Continuam na dúvida e preocupadas com a Júlia, mas deixam pra lá.
E numa outra situação, os 4 irmãos acabam entrando no guarda-roupa e vão os 4 parar em Nárnia. E aí eles vão conhecer outros seres lá em Nárnia, e num certo momento o Edmundo acaba se afastando dos seus irmãos porque ele vai até a feiticeira branca para avisá-la de que seus irmãos estão em Nárnia. E aí na cabeça dele, a feiticeira branca, que era toda boazinha, que ofereceu manjar para ele, ofereceu um posto de rei em Nárnia, né? Ela começa a agir de uma outra forma. E é engraçado que a gente vê aqui também que ela poderia matar o Edmundo e ela não faz isso. Por que ela não faz isso sendo má? Porque ela quer usar ele como isca. Então assim, ele se associou ao mal e o mal poderia destruí-lo de imediato, mas enquanto ele puder servir como isca para que ela conquiste, né, os demais irmãos, ela vai mantê-lo vivo para isso. E os irmãos dele, por outro lado, mesmo depois descobrindo o que ele fez, né, que ele na verdade se uniu à Rainha Branca para entregá-los para ela, né, mesmo descobrindo isso, eles têm piedade do irmão, eles têm compaixão pelo irmão, e quando eles conhecem Aslan, que é o leão aqui, eles pedem a Aslan que salve o irmão, né, então a gente vê aí a lealdade e o amor que eles têm pelo irmão deles, por mais que o irmão tenha errado, tenha cometido um erro, né? E aqui em Nárnia, os 4 irmãos vão ficar muito tempo, bastante tempo mesmo, vão passar aí por batalhas, vão travar batalhas com os inimigos de Aslan, né? Esses inimigos de Aslan são o povo da feiticeira branca, e essa feiticeira branca, é engraçado que a gente fica sabendo também de quem ela é filha, e eles vão passar um bom tempo, juntamente com Aslan, enfrentando essa feiticeira branca, até que eles voltem novamente para o bosque e para o guarda-roupa e para casa do professor, né? E quando eles voltam, praticamente não se passou nem um minuto. Então essa questão do tempo é bastante interessante também. Então, sem dúvida, é um livro maravilhoso, muito bem escrito mesmo, uma história muito bem contada, que eu super recomendo, se você ainda não leu. Agora, se você já leu e quiser deixar algum comentário aqui, fique à vontade. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar também. E siga a gente no Instagram também, tá bom? E a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau, tchau!